Vamos lá então, moçada. Bom dia para vocês. Vamos dar sequência aqui na nossa aula de anatomofisiologia humana. Hoje temos como conteúdo o sistema excretor, tá? Então vou iniciar a apresentação para vocês aqui e vamos dar continuidade. E sempre fiquem muito à vontade, abrir os microfones e conversar, perguntar, tá? E assim a gente vai tirando dúvida e compreendendo o nosso organismo também, né? Então, tá aparecendo para vocês sistema excretor. Então, olha lá, tá aparecendo, né, galera? Sim, Então, obrigado, tá? sim. Vamos lá. Então, o que que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando a porção inferior do meu abdômen, né, para baixo do diafragma. Então, aqui, ó, eu vou riscar para vocês aqui, ó. Esta parte aqui, ó, é o que divide a nossa cavidade em duas. A cavidade abdominal, tá? E a cavidade torácica. Torácica. Depende, o livro que você pega é com C, com X. Então, ó, cavidade abdominal, aqui. Cavidade torácica, para cima. Então, se é isso, o que que é essa estrutura que eu acabei de setar aqui? Que eu estou riscando aqui para você. Essa estrutura é o famoso músculo diafragma. Ok? Que na aula anterior a gente estava vendo que quando ele desce, o meu pulmão enche. Quando ele sobe, o meu pulmão esvazia. Então eu tenho uma divisão aqui para eu poder marcar o que que é cavidade torácica, o que que é cavidade abdominal. Nessa nossa cavidade abdominal, dentre outras coisas, o que a gente encontra? Nós vamos encontrar o sistema excretor. Então, aqui você está observando, colocado nas nossas laterais do abdômen, lado direito e lado esquerdo, um par de órgãos chamados de rins. Então, os rins, aqui e ali. Isso fica nas laterais do meu abdômen e um pouquinho colocado para a nossa parte posterior, dorsal. Fica mais na região das costas. Por isso, se você está com uma crise renal, vai doer na lateral do seu abdômen, mais irradiando para as suas costas. Aí você pode dizer que você está com uma dor renal. Então, ali você tem os rins e em cima, sabem o que é essa estrutura aqui, ó? Parece uma nuvenzinha. São as glândulas chamadas de glândulas supra. Supra significa o quê? Significa acima. São as glândulas suprarrenais. Por quê? Porque o sistema renal é o quê? É o sistema formado pelos rins. Então, uma glândula que fica logo acima dos meus rins só poderia se chamar de suprarrenais. Vocês sabem o que ela faz? Ela produz um hormônio extremamente importante, chamado de adrenalina e noradrenalina. Ok? Então, extremamente importantes as suprarrenais, que elas vão desenvolver, vão formar isso e secretar no seu sangue. Lembrando lá, que a gente vai ver sistema endócrino, tá? Mas só para a gente matar a curiosidade, a adrenalina faz o quê? Prepara o seu corpo para um momento de estresse, de conflito, tá? Então, às vezes você leva um susto, o que que foi que provocou seu coração ficar batendo um monte? A respiração aumentar, a circulação aumentar, você aquecer, adrenalina. Se você vai acabar
brigando com o professor Flávio, você está vendo que isso vai acontecer, ou você está fazendo isso, ou vai acontecer isto, você vai ter um derramamento de adrenalina aos montes na sua corrente sanguínea. Aí você vai fazer o quê? Coração vai acelerar, pressão vai subir, respiração vai aumentar o fluxo de respiração. Então, os músculos vão se encher de sangue, você vai ficar mais quente, por isso que fica ruborizada a sua face, fica vermelha, com a cara vermelha. Então é a adrenalina, já descobriu da onde que sai, né? Então vamos lá. Continuando aqui, ó, vou apagar algumas coisas para sobrar espaço. Então, aqui nós temos um rim e aqui nós temos outro rim. E daí você está vendo algumas estruturas ali, ó, em azul e em vermelho. O que são essas estruturas? São as veias e artérias que vão irrigar, vão irrigar os seus rins. E vão entrar pelos seus rins por essa porção aqui, ó, tá? Que é a região que a gente chama de porta, tá? Porta porque é a entrada, porta porque é a saída. Então, entra sangue, sai sangue por essa região. Então, entra sangue, sai sangue. Então, o que está acontecendo? Esses vasos bastante grandes ali estão fazendo o quê? Trazendo o sangue de todo o corpo para passar por essa maquininha que você vai escrever assim para você lembrar e vai ficar bem fácil. O que os rins fazem? Os rins são um filtro. Um filtro. Filtro de sangue. É isso, galera. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar o sangue do teu corpo todo e eu tenho que passar ele por esse sistema renal. E quando isso acontecer, os seus rins vão filtrar o sangue e vão retirar sais, proteínas, açúcares, tá? E etc. Coisas que eu tenho que jogar fora, principalmente as excretas nitrogenadas. E também, para fazer isto, e também não, para fazer isto, eles vão precisar de uma ajuda. E essa ajuda, ou melhor, um veículo. E esse veículo vai ser a água. Então, qual é a função do rim? O rim, primeiro filtra o seu sangue e depois ele vai fazer o quê? Pegar todas essas substâncias que não devem mais ficar no seu organismo, ou, olha só, ou que estão em excesso no teu sangue, vão pegar água, então vão pegar substâncias mais a água e vão formar o que a gente chama de urina, tá? Então, olha o que vai acontecer. O meu sistema renal é composto, então, pelos rins, aonde eu vou filtrar a unidade filtradora do meu sangue, eu vou retirar as substâncias tóxicas ou que estão em excesso no meu organismo, vou misturar com água que está vindo no meu sangue, então eu vou retirar a água do meu sangue também, por isso é importante tomar água, e vou formar urina e vou jogar aqui, ó, deixa eu trocar a cor aqui, e vou, não sei como é que eu fiz isso, sorry, já descobri como é que volta. Então, eu vou formar a urina e vou fazer a urina descer por aqui, ó, por esses canaizinhos aqui, ó. Então, do rim, passa por esse canal e desce até essa estrutura que eu vou pintar de verde aqui, ó. Que você já sabe o que é. Então, eu vou ter os rins, mais essas estruturas que eu estou marcando em verde, que são os ureteres, os ureteres,
que mais faz parte do sistema renal? Ou do sistema urinário? A bexiga. E depois, aqui embaixo, aqui, ó, para sair da bexiga, o que eu tenho? A uretra. A uretra. Então, o sistema renal, sistema urinário, é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga para armazenar a urina e a uretra que vai levar essa urina para fora do teu organismo. Qual é a função desse sistema? A função é filtrar o sangue para tirar as impurezas ou o que está sobrando dentro do meu organismo. Como é que eu faço para tirar? Eu uso a água como veículo. Tá ok? Então, isso é o nosso sistema. Fácil, né? Ah, professor, e se o meu rim não funcionar? Aí que tá o detalhe. Se o teu rim não funcionar, o que vai acontecer? Se o teu rim falhar, galera, que a gente chama isso de insuficiência renal. Estas substâncias aqui, ó, que eu estou tentando jogar fora, que muitas vezes são tóxicas porque tem nitrogênio em grande quantidade, vão começar a se acumular no teu corpo. Ou os sais minerais também vão começar a se acumular no seu corpo. Se isso acontecer, a água também vai ficar dentro do seu corpo. E você começa a reter isto. E começa a reter água, começa a inchar, e gradativamente o seu corpo vai ficando intoxicado por causa das substâncias que eu preciso jogar fora, que são restos do meu metabolismo. Tá ok? Como é que eu resolvo isso? Fazendo uma filtragem do sangue numa máquina. Isto é chamado de hemodiálise. Tá ok? Então, daqui a pouco a gente fala mais disso, tá? Então, ó, quando eu pego um rim, eu vou ter uma cápsula externa, que é chamada de córtex. Eu vou ter uma região que é chamada de medula. Então, o córtex é o revestimento, tá? Esta parte externa é a cápsula e a parte interna é a medula renal. Então, córtex em volta e por dentro a medula, tá? Então, imagina assim, você cortou uma laranja no meio, a parte da casca é córtex. A parte do suco, onde é que está a semente, os gominhos, o que é? Medula. E a casca por fora a gente chama de cápsula. Muito bem. O que mais que eu encontro aqui no meu rim, nesse corte que eu fiz aqui transversal? Eu vou ter a região central, que é chamada de pelve renal. Eu tenho eu tenho uma artéria trazendo sangue e uma veia levando sangue, ó. Uma artéria trazendo sangue e a veia. Ok? Precisa oxigenar também esse órgão, então tem que vir um sangue cheio de oxigênio também, senão o órgão, as células vão morrer sem oxigênio. E saindo da pelve renal, eu vou ter o que a gente chama de ureteres. Certo, vamos lá. O que vai acontecer nessas pirâmides renais aqui, ó? Qual é o papel dessas pirâmides renais? Nessas pirâmides renais, pirâmides. O que vai acontecer? Ali eu tenho a unidade filtradora. As unidades filtradoras. Então, nesta parte que eu estou pintando aqui agora, que são as pirâmides renais, é onde está a estrutura aqui. O sangue vai passar e eu vou retirar as substâncias que eu preciso jogar fora, que eu estou melhorando o desenho aqui gradativamente para não ficar tão complicado. Então, olha lá, ó. Então, eu tenho a cápsula renal, as colunas renais, que é essa região entre uma pirâmide e outra, tá? As pirâmides, olha aqui, ó.
também chamadas de pirâmides de Malpighi. A pelve, que a gente já conheceu agora há pouco, que é essa região aqui do meio. As artérias, que eu também já ponho, artérias que estão dentro do meu rim. E essa estrutura, presta atenção agora, galera, ó. Essa estrutura que sai da pirâmide, de cada uma das pirâmides, que eu estou marcando em vermelho aqui, ó. A saidinha da pirâmide, nós chamamos de cálice renal, tá? Marquei todos agora. Todos os cálices renais. Então, pirâmide renal e, vou marcar em vermelho, os cálices renais. Os cálices renais, eles dão acesso a essa região maior, chamada de pelve renal. Ok? Da pelve renal, as substâncias que vão caindo ali vão sair pelo ureter. Então aí eu venho e pergunto, o que é que sai no cálice renal e cai na pelve renal? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função aqui? Filtrar e tirar as impurezas do sangue. O que vai cair aqui? A urina. Então a urina vem do cálice, de todos os cálices, e cai tudo na pelve. A urina já formada. Da pelve, essa urina vai pegar o caminho do ureter e vai ser armazenada temporariamente na minha bexiga até que ela fique parcialmente cheia e que eu tenha o reflexo de liberação através do relaxamento de uma musculatura que controla a saída da bexiga. Tá ok? Vamos lá. Mas eu queria saber o seguinte, o que é que eu encontro nessas pirâmides? O que é que eu vou encontrar nessas pirâmides? Eu vou encontrar nas pirâmides esta estrutura aqui, ó, que é chamada de néfron. Tá? O néfron. O que é o néfron? O néfron é essa estrutura que você está observando aqui, que é um monte de caninhos aqui retorcidos. Tá? Aonde que está esse néfron? O néfron, nós temos vários néfrons dentro de cada pirâmide. Tá? Dentro de cada pirâmide, ó, pirâmide aqui, ó, nós temos vários néfrons. E o néfron, o que é? É a unidade filtradora. Ok? Então, o néfron é a unidade filtradora. Eu tenho um no rim? Não, eu tenho centenas deles nos rins. E eles vão trabalhar pegando o sangue, passando o sangue ali por dentro e retirando as impurezas. Então, em cada pirâmide eu tenho vários. Qual é a função dele? Filtrar o sangue e formar urina. Então, nesse primeiro pedaço aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter uma estrutura que a gente chama de cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman, certo? Essa cápsula de Bowman, o que vai acontecer? Eu vou ter assim, ó, sangue entrando aqui, desculpa, sangue entrando aqui, ah, que coisa, e ele vai estar circulando por um monte de artériazinhas pequenininhas ali dentro, e depois o sangue saindo. Então, o sangue vai chegar aqui, vai entrar nessa estrutura aqui, que eu já vou mostrar ela maior, vai circular ali, e depois esse sangue vai sair. Tá. Para que vai acontecer? Para que vai acontecer isso? Se essa unidade é a unidade filtradora, o que vai acontecer aqui? Eu vou
retirar as substâncias. Nesse momento. Para onde que essa substância vai? A substância vai vir para cá, que é a estrutura chamada de túbulo contorcido proximal. Túbulo contorcido proximal. Ela vai andar por aqui e vai chegar aqui, ó, nessa alçazinha aqui, que recebe o nome de alça de Eylen, ou alça do Néfron, tá? Depois, ela vai passar por esse outro pedaço do túbulo contorcido. E essa porção é chamada de túbulo contorcido distal. Depois que passou por esse túbulo contorcido distal, vai cair no túbulo coletor. Então, a primeira porção, para você gravar, a primeira porção está perto da cápsula de Bowman ou do glomérulo de Malpighi, que é isso aqui, ó. Certo? Cápsula glomerular, desculpa, ou glomérulo de Malpighi. Então, se a primeira porção dos tubos contorcidos está próximo, ela é a proximal. Se a segunda porção, depois da alça de Eylen, está distante do glomérulo, significa que ela é a parte do túbulo distal, contorcido distal. E esta parte aqui no meio se chama alça de Eylen ou alça de Néfron. Depois, terminando, o tubo coletor. Aí você vai ter o cuidado seguinte. Quando chega aqui, o que é que você tem? Já tem urina. Então, ao longo dessa trajetória, o que é que vai acontecer para a gente ir para o próximo slide explicar mais detalhadamente? Vai acontecer o seguinte: o sangue vai passar ali dentro da cápsula, vai ser filtrado, ou seja, as substâncias que têm que sair vão sair da corrente sanguínea e vão para os tubos. Ao longo dos tubos, substâncias vão ser reabsorvidas. Substâncias que não podem ser jogadas fora. Ao longo desse trajeto, túbulo distal, primeiro, túbulo proximal, alça de Eylen e tubo distal, eu vou estar reabsorvendo substâncias, sais minerais, proteínas, açúcares e águas. Águas foi bom. E água. Vou estar pegando de volta. Eu não posso jogar nada fora que não é para jogar fora. Então eu filtro, retiro. E daí eu controlo, o controle de qualidade, vamos dizer assim. Eu retiro e depois eu vou pegando de volta aquilo que eu não posso realmente jogar fora. Isso vai acontecer ao longo dessa estrutura que eu vou explicar agora. Então, o sangue vai entrar aqui. Desculpa. O sangue vai entrar aqui e vai vir aqui dentro. Está mais simplificado para a gente poder entender. Ele vai circular por esses vasos aqui, ó, que são chamados, na verdade, arteríolas. Nessas arteríolas, na cápsula de Bowman, o que vai acontecer? Olha só. Os sais... Não ficou boa essa cor. Os sais, a água e as outras substâncias tóxicas e tudo, elas vão cair aqui dentro. Então vai sair da corrente, que é o vasinho que a gente tinha pintado de preto, eu vou pintar de volta agora. Vai sair desse vaso aqui, ó. E por diferença de concentração e devido à pressão do sangue, essas substâncias vão cair aonde? Vão cair nessa estrutura aqui, ó. Tá vendo que é fechado aqui, ó? É uma membraninha e as substâncias vão cair ali. Que droga! Substâncias caíram ali, sais, proteínas, açúcares, a água. Elas vão tomar essa trajetória que eu estou desenhando ali. Chegando na primeira porção,
que é chamado de tubo contorcido proximal. Já nesse local, o meu corpo começa a reabsorver substâncias. Só que aonde acontece mais intensamente isso é na alça de Henle, aqui, ó. Por que que é mais intenso aqui? Porque você está vendo que existe um sistema de vasos sanguíneos aqui, ó. Vasos sanguíneos. Então, as substâncias que estão passando pelo vaso, melhor, desculpa, pela alça de Henle, estão em grande quantidade dentro da alça de Henle. E muitas vezes em pouca quantidade na minha corrente sanguínea. Então, as substâncias vão da onde tem mais para onde tem menos. Então, o que começa a acontecer aqui na alça de Henle mais intensamente? As substâncias começam a retornar por diferença de concentração para a minha corrente sanguínea. Ah, tá, professor, mas filtrou e agora volta? Sim, só que volta só quem tem que voltar. Quem que vai controlar isto? Um negócio que a gente aprendeu lá no primeiro ano. A diferença de a diferença de concentração. Sempre de onde tem mais para onde tem menos. Então, se eu tirei muito sódio do meu sangue lá na cápsula de Bauman, o que vai acontecer agora na alça de Henle? Eu vou, naturalmente, esse sódio começa a retornar para a minha corrente sanguínea. Se eu retirei muita água, vai faltar água dentro dos vasos. Então, o que vai acontecer com essa água? A água vai começar a retornar, ok? Ao longo do tubo contorcido distal, principalmente, a água retorna para o meu organismo. Principalmente. Enquanto que no tubo contorcido proximal e na alça de Henle, a água também retorna, mas principalmente os solutos, sais minerais, proteínas, carboidratos, que não devem ser jogados fora. Proteína e carboidrato, principalmente, são substâncias muito importantes para a gente jogar fora. Então, significa que se eu estou jogando fora, tem alguma coisa equivocada com o meu organismo. Por isso, o que você faz? Faz exame de urina. Eu faço exame de urina e você observa lá que na minha urina tem muita glicose. Para ter glicose na urina, significa o quê? Que o meu sangue estava com muita glicose. Então eu jogo fora. Mas para que eu tenha muita glicose no sangue, o que tem que estar acontecendo com o meu organismo? Eu tenho que estar não capturando glicose. E esse acontecimento a gente chama de diabetes. Tá? Então, filtrei na cápsula de Bauman, eu vou passar esse filtrado por essas redes de tubos, vai passar por uma rede de vasos sanguíneos para recuperar o que não pode ser jogado fora. Chegando no tubo distal, contorcido distal, o que mais retorna para o meu organismo é a água e eu vou chegar no ducto ou túbulo coletor, aonde eu já vou ter a urina formada. Daqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai para a pelve renal e da pelve renal vai para os ureteres. Ureteres, bexiga, uretra, vaso, ou sei lá, outro lugar qualquer também pode acontecer. Beleza.
Ok, gente? Agora, o que eu quero para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje? Eu quero que vocês pensem como que é feito essa questão de absorve mais, absorve menos. Eu vou ter dois caras envolvidos aqui. Um cara chamado de ADH e um outro chamado de aldosterona. Certo? E qual é a relação dessas substâncias com o funcionamento do meu sistema renal? É isso que eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês pesquisem. Tá ok, galera? Então, muito obrigado. Espero que tenham conseguido, pelo menos, entender a ideia principal do sistema renal. Tem alguma pergunta? Alô? Ô, professor, Oi? quando se tem, tipo, uma infecção urinária e você começa a jogar, tipo, coisas na sua urina que você não devia estar jogando, né? Tipo, sangue e coisas afins. E isso acontece, eu não entendo, tipo, isso acontece no rim ou acontece, tipo, no antes de chegar. Deixa eu voltar a apresentação aqui, então. Vou te mostrar. Pode ser nos dois lugares, tá? Então, assim, ó, tá vendo, né? Sim. Então, a infecção, ela normalmente ela é nas vias urinárias inferiores aqui, tá? Aqui eu estou mostrando o iniciozinho da uretra, ok? Normalmente ela acomete a uretra, ok? E o aparecimento de sangue é devido a ferimentos, ok? Agora, eu posso, dependendo como está meu sistema imunológico, dependendo que bactéria é, dependendo dos cuidados que eu tenho, de higiene, minha alimentação, pode ser que a bactéria chegue aqui, ó, primeiro, na bexiga. Aí eu vou ter uma bexiga, eu vou ter uma infecção de bexiga, ok? Então pode ser uma ure, uma uretrite, final ite, inflamação. Uma inflamação da uretra. Eu posso ter uma inflamação, uma inflamação da bexiga, certo? E posteriormente eu posso ter essa infecção subindo, ó, e ela pode chegar a ser renal. Então eu posso ter uma inflamação ainda nos meus ureteres e posso ter uma infecção, uma inflamação renal. Ok? Nas mulheres é mais comum. Por quê? Não faz ideia, mas Porque eu sei, é porque tem, tipo, o espaço da. Eu não sei explicar, mas o espaço que a gente tem de diferença é menor do que o dos homens. Por isso que isso, a gente é mais fácil de ter infecção do que os homens. perfeito. A uretra ela é mais curtinha, né? Então, como é mais pertinho a abertura da uretra, da bexiga, é muito mais comum ter infecções urinárias na bexiga na mulher do que no homem, tá? Então, é mais fácil ter por causa disso. Mas pode ser só na uretra, pode ser na bexiga, pode subir, tá? Pode atingir ureteres e pode atingir rim. Pode atingir rim e pode causar falência renal. Pode até perder o rim, tá? Beleza? Respondi? Beleza, Só isso? só.
O que você começa a encontrar além de sangue também quando você faz exame de urina? Você começa a encontrar células mortas. Porque quando eu estou tendo uma infecção, uma inflamação, as células começam a morrer e o meu sistema precisa produzir mais células. Então você começa a encontrar um monte de fragmentos, que eles chamam, de sedimentos na urina. Isso indica que você está tendo a morte de muitas células. E isso pode estar sendo causado por uma infecção. Tá? Por exemplo, urina turva. A urina turva está mostrando que tem alguma coisa ali, porque o normal não é ela estar turva, é ela ser mais límpida, né? Ok? Ok, Beleza? beleza. Gente, qualquer coisa, chame, participe dos atendimentos. Estou sempre à disposição de vocês e fiquem bem.